É importante salientar que, em um mesmo processo de avaliação de desempenho, nós podemos adotar diferentes questionários e diferentes formas para a aplicação, tá? Então, vejam, um questionário que envolvam questões sobre o gestor, normalmente vai ser mais interessante que seja um questionário anônimo, ok? Então, nós podemos dividir a nossa avaliação de desempenho em partes, em etapas, para que nós possamos extrair o máximo de informações válidas para todo o processo, certo? Bom, existem alguns passos importantes para a definição do questionário ou dos questionários que nós iremos adotar. O primeiro deles é definir claramente os objetivos gerais e individuais. Isso implica em delimitar claramente quais são os objetivos da empresa e de cada setor, tá? Então, essa é uma parte importante para uma análise de desempenho e, por isso, deve ser o primeiro ponto a ser observado na elaboração do questionário. Para que a avaliação surta um efeito positivo, é preciso ter metas bem definidas e esse conceito tem que estar na mente de todos os envolvidos, certo? Ou seja, nós precisamos saber exatamente onde se quer chegar para que se possa fazer as perguntas certas e conduzir todo o processo de um modo assertivo, ok? Os objetivos, então, têm que levar em consideração os anseios, as expectativas da empresa e, além disso, deve também considerar o comportamento e o desenvolvimento individual de cada colaborador. Vejam que esses objetivos podem ser ajustados conforme a necessidade, tá? Então, por isso é importante se manter flexível e estar aberto a mudanças, caso essas mudanças sejam necessárias. O segundo passo é estruturar corretamente o questionário. Algumas empresas optam por questionários prontos, mas adaptar as questões às necessidades particulares do negócio vai trazer resultados mais corretos, mais palpáveis, que podem ser considerados para atingir os objetivos corporativos, ok? Então, quando nós pensamos em estruturação dos questionários para avaliação, nós podemos optar por vários modelos, tá? Mas o importante é que nós devemos considerar na sua estrutura todos os requisitos mínimos, que são as competências técnicas relacionadas à função que vai ser avaliada, as competências comportamentais vinculadas aos valores e também à estratégia da empresa, as metas de desempenho. E outro ponto super importante é estabelecer quais serão as escalas de avaliação. Então, para que essa análise de desempenho possa ser mensurada corretamente e sirva de base para ações de melhoria e desenvolvimento, é essencial que nós tenhamos uma escala que indique a performance dos nossos profissionais. Nós podemos utilizar várias escalas diferentes, tá? Usando pontuações quantitativas, que podem variar de 1 a 10, por exemplo, ou qualitativas, ou seja, quando nós utilizarmos uma classificação como, por exemplo, insatisfatório, regular, bom, muito bom e excelente, tá? A definição das pontuações ou da classificação que vai ser utilizada é de extrema importância para que nós possamos depois demonstrar por meios de gráficos, apresentações e relatórios como está o desenvolvimento da equipe e do nosso quadro de colaboradores. Além disso, é importante também ter um parâmetro para que, na próxima avaliação de desempenho,
os resultados possam ser comparados e identificados os pontos que houve melhorias, tá? Nós também podemos adotar diferentes modelos de questionários para avaliação de desempenho, tá? Vai depender muito do tipo de avaliação de desempenho que nós iremos adotar na nossa empresa. Nós temos, por exemplo, o modelo tradicional, que é aquele onde os questionários podem ser aplicados tanto em grupos quanto individualmente, porque as suas perguntas focam mais em comportamentos cotidianos diante de clientes, colegas e superiores. Nesse tipo de modelo tradicional, normalmente nós vamos encontrar perguntas como: de que maneira o colaborador interage com o cliente, como ele lida com a sua equipe de trabalho, tá? Agora, se realmente a nossa empresa utiliza a avaliação de desempenho por competências, vão ser aplicados questionamentos relacionados ao nível de excelência, como, por exemplo, quais as principais competências necessárias para a execução das atividades do seu cargo? Ou ainda, você costuma ajudar o seu colega quando ele está em dificuldades, tá? Também existe modelo de questionário que é direcionado para a liderança, para a gestão, tá? Então, nesse modelo que busca avaliar os gestores à frente dos seus setores e da sua equipe, o questionário deve se basear em rever pontos que precisam ser melhorados ou ainda em identificar os próximos líderes. E nesse caso, nós podemos utilizar perguntas como: como você costuma agir diante de um imprevisto? Você age de maneira proativa quando surge um problema? Certo? Então, esses são alguns exemplos de questões que nós podemos estar utilizando, dependendo do tipo de questionário que nós iremos criar e também do tipo, do modelo de avaliação que nós iremos adotar na nossa empresa, certo?